As pais queridos, que honra poder entrar na sua casa hoje, trazer uma palavra, trazer um louvor, depois de um final de semana abençoado em família, agradecendo, pedindo a Deus discernimento para que nós possamos vencer essa batalha. Queria trazer uma palavra para você hoje. A igreja, queridos, é a noiva de Cristo, né? É a obra perfeita de Deus para levar as boas novas ao nosso povo, ao nosso mundo. E Deus nos disse que edificaria a sua igreja, né? E que nem as portas do inferno prevaleceriam sobre ele. Essa semana vi várias postagens e uma delas refletia sobre isso. O inimigo querendo nos travar, nos fechar, né? Fechar as igrejas, fechar. Tá tudo fechado, gente, né? Mas é bem simples. O mal, essa pandemia, todo esse momento, todo esse caos, ele não fechou os templos, não. Deus traz uma palavra de conforto para a gente. Nesse momento, na verdade, Deus abriu uma igreja em cada casa. Cada casa hoje, cristão, é uma igreja. Então você tem a oportunidade hoje de louvar Ele, agradecer por Ele estar presente na sua família, livrando de todo mal. E que nessa tarde, Senhor, o Senhor possa vir com cura, vir com libertação sobre todos nós. Não só o nosso Brasil, mas o nosso mundo inteiro, Senhor, possa receber a Tua palavra nesse momento de cura, de libertação. Eu creio em nome de Jesus, que a partir de hoje o Senhor está curando, Senhor, toda a nossa nação. E você que crê, vamos louvar o nosso Senhor. Amém? Vamos louvar, queridos. Levanta do sofá, vamos todos juntos vibrar, vamos celebrar, vamos agradecer a Deus por estarmos todos juntos nesse momento. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Que nessa tarde maravilhosa Deus esteja presente na sua vida. Aleluia! Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade, vamos, declare. O teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei.
Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, nossos lares. Que o Senhor possa vir com providência, com cura, com libertação, Senhor. É a palavra que eu declaro para todas as famílias que hoje estão se dobrando a Ti, Senhor. Dizes que nunca me deixaria. Dizes que a vida me abalaria. Dizes que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Aleluia! A escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, Mesmo assim, eu descanso em Teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Só o Senhor, Ele vem, Ele vem, Ele vem me segurar. Ele vem, Ele vem, Ele vem me segurar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Graças a paz, igreja. Amém. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa noite tão maravilhosa. E sabe, esses dias eu estava me perguntando bastante sobre tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia e o porquê de todas essas coisas estarem acontecendo. Essa grande pandemia, esse isolamento social, crise na saúde e na economia. E sabe, diante de todas essas coisas, um nome me veio à mente. Um grande personagem bíblico que me fez refletir durante todos esses dias sobre esses problemas. Um homem que não desistiu, mesmo diante de todas as dificuldades. E esse personagem foi Jó. Para quem não sabe, Jó foi um grande homem, um servo de Deus e fiel a Deus em todos os momentos. Mas ele passou por uma grande dificuldade. Ele perdeu tudo o que tinha.
não tinha nada com ele, só restou a sua própria vida. Mas mesmo assim, Jó ele foi fiel ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Você pode estar se perguntando, mas Magdiel, o que isso tem a ver com esse momento de adoração por meio de dízimos e ofertas? Sabe, a vida de Jó, ela faz a gente refletir sobre 3 grandes princípios que faz com que a gente reflita sobre esse momento. O primeiro grande princípio é o princípio da gratidão. Sabe, não tem como falar sobre dízimos e ofertas se não falarmos sobre gratidão. Gratidão a Deus por tudo que temos e por Ele ser o nosso Deus da provisão. Jó, mesmo diante de todas as dificuldades e perdendo tudo o que tinha, ele mesmo assim dobrou os seus joelhos diante do Senhor, chorou e o adorou, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, assim como Jó, devemos também ser gratos a Deus, mesmo diante das coisas boas ou das coisas ruins, devemos ser gratos a Ele. O segundo grande princípio é o princípio da fé. Jó estava enfrentando uma dificuldade muito grande, perdendo tudo o que tinha. Mesmo assim, ele se manteve firme e com fé no Senhor, de que tudo aquilo iria passar e que ele iria vencer aquela batalha. Devemos ser assim também na nossa vida, porque a fé ela faz com que a gente enxergue o milagre antes mesmo dele acontecer. A fé faz com que a gente veja a cura antes mesmo dela ser concedida. A fé faz com que a gente enxergue a solução em meio a todos os problemas. Então, assim como Jó, também devemos ter fé diante de todas as situações da nossa vida. E o terceiro grande princípio é o princípio da esperança. Jó estava passando por uma grande dificuldade, mas mesmo assim ele teve esperança de que tudo aquilo iria passar. Devemos ser assim também na nossa vida. Sabemos que crises elas vêm e vão, mas o amor de Deus, esse sim, permanece para toda a eternidade. E devemos levar isso também para as nossas vidas. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitas pessoas estão sendo afastadas nesse momento, muitas pessoas estão sofrendo com a doença, mas mesmo assim devemos ter esperança de que tudo irá passar e tudo irá melhorar. Porque assim como foi na vida de Jó, depois que ele venceu todas essas circunstâncias, a bondade de Deus reinou sobre a vida de Jó. E eu creio e tenho certeza que ela também reinará sobre a vida da gente. Então hoje eu te faço um desafio e também te convido a nesse momento você também ser fiel a Deus com seus dízimos e ofertas, ser grato a Ele e ser esperançoso de que tudo isso vai passar. Sabe o que é mais interessante? É que em toda a história da Bíblia e em toda a história do mundo, Deus sempre escolheu, em meio às crises, homens de fé, gratidão e para servirem de exemplo e inspiração para as pessoas. Foi assim com a vida de Jó, em meio às suas dificuldades, assim como foi na vida de Noé diante do dilúvio, assim como foi na vida de Moisés, tirando o povo do Egito para a terra prometida, assim como foi na vida de Jesus, que morreu para nos salvar diante de todas as dificuldades e pecados. Quem sabe, nesse momento de dificuldade e crise que nós estamos passando, Deus esteja escolhendo você para servir de exemplo e inspiração para pessoas que tanto precisam de um amor puro e perfeito, como é do nosso Senhor Cristo Jesus. E se você hoje veio preparado, está preparado na sua casa para dizimar e ofertar, aqui embaixo vai aparecer a conta da igreja para depósitos e transferências. Fique à vontade, dizime e oferte do seu coração. E você também que está nos visitando nessa live, fique também à vontade. Os dízimos e ofertas são para mantimento dessa casa, mas o seu coração, ele é ligado diretamente com Deus. E eu queria agora, nesse momento, orar com você, agradecer a Deus pela nossa casa, pela nossa família, por tudo o que está acontecendo e pedir também para que toda essa situação melhore e que a gente venha a ser grato cada vez mais. Ore junto comigo. Senhor, amado Deus, eterno Pai, bendito seja a Tua honra e Tua glória, Senhor. Deus, nós viemos aqui, Senhor Deus, te agradecer, Pai, por todos os momentos da nossa vida, Senhor. Sabemos, Deus, das dificuldades que estamos passando, dos problemas, mas também sabemos, Pai, que assim como foi Jó, tudo isso passará, Pai. E a bondade e a misericórdia Tua, Senhor Deus, essas sim permanecerão nas nossas vidas, Paizinho. Abençoa, Pai, a cada pai de família, a cada mãe de família, Pai, que está sofrendo nessa crise, Pai. Abre, Senhor, portas de emprego, porque nós sabemos que diante de todas as dificuldades, Pai, Tu és o Deus da provisão, Pai. E nós cremos, Pai, que em nome de Jesus,
toda esta dificuldade, toda essa pandemia já está vencida, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará, Paizinho. Deus, cura a Tua nação, Pai. Vem, Senhor Deus, sobre nossas vidas, Paizinho. Resgata, Senhor Deus, os feridos e reaviva o Teu povo, Pai. Deus, essa é a nossa oração hoje. Abençoa todas as pessoas que estão dizimando, que estão ofertando, a todas as pessoas dessa live, e que esse culto possa ser um culto maravilhoso, rico de bênçãos e glória, Senhor Deus, a Ti, porque Tu és merecedor, Paizinho. Desde já nós declaramos vitória sobre todas as dificuldades, e essa é a nossa oração hoje, Paizinho. Abençoa todos os que estão precisando, todos aqueles que estão necessitando. Nos guarda e nos livra de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Olá, meu querido, minha querida, graça e paz, boa noite. Que alegria seguimos aqui mais um domingo na nossa jornada online de cultos sendo transmitidos pela internet. E é muito bom estar aqui podendo trazer essa palavra juntamente com vocês. E eu peço que você prepare o seu coração para tudo aquilo que Deus vai nos ministrar nessa noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Versículo 1 ao 5, o livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1 a 5. E eu vou ler aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Eu queria que você passasse uma página aí para Jonas 3, no capítulo Jonas 3, versículo 1 ao 5 também. Então vamos lá. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda faltam 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Queridos, essa história é muito interessante. Quando nós ouvimos falar sobre Jonas, nós ouvimos geralmente que a sua história é caracterizada por uma desobediência.
Geralmente, quando nós ouvimos falar sobre Jonas, nós caracterizamos a sua história como uma desobediência. Porque se nós pegarmos na Bíblia, desde o primeiro profeta citado na palavra até o último no Novo Testamento, o primeiro foi Abraão, nós vemos que a partir do momento que o Senhor fala com os seus profetas, eles imediatamente obedecem. Mas com Jonas, não. Jonas fugiu da presença do Senhor. Muitas vezes, quando nós ouvimos essa história, nós entendemos que Jonas foi um covarde. Nós entendemos que Jonas, de fato, fugiu daquilo que o Senhor tinha pedido a ele. Mas hoje eu quero convidar você a olhar para essa história de uma outra perspectiva. Porque todas as vezes que você deixa de viver o seu chamado, você está em desobediência a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é rumo ao seu chamado. Eu quero encorajar você a entender o seu chamado, a identificar tudo aquilo que te afasta dele e seguir o caminho trilhado por Deus para a sua vida. Amém? E queridos, existem motivos que nos levam a desobedecer a Deus. Motivos esses que, de uma vez por todas, nós precisamos descobrir quais são, aniquilá-los e olhar para Jesus e seguir a sua palavra. Precisamos identificar esses motivos. E se você, por algum motivo, tem dificuldade de entender esses motivos, eu quero te encorajar hoje. Eu quero te ajudar a seguir esses conselhos, esses motivos e, de fato, aniquilá-los. E o primeiro deles é a falta de conhecimento de Deus. A resistência no coração de Jonas, que o levou a desobedecer e a fugir, não estava alicerçada a um problema teológico ou porque ele não conhecia a Deus. Porém, existem pessoas que desobedecem a Deus porque não conhecem. Pessoas que não buscam uma intimidade ou não buscam conhecer a Deus e elas acabam fugindo, errando, se acovardando, sim, em algumas vezes, mas por falta de conhecimento. E você pode até se identificar com isso. E você pode estar pensando, realmente eu preciso conhecer mais ao Senhor. E nós, como cristãos, precisamos entender que jamais conheceremos totalmente o nosso Deus. Por isso que a sua palavra afirma, conheçais e prossiga em conhecer ao Senhor. Não podemos cessar esse conhecimento. Mas, queridos, Jonas, ele não sofria com isso. Jonas conhecia a Deus, ele sabia quem era Deus, porque ele era um profeta. O texto mostra que quando Jonas entra no barco, Deus faz soprar um vento forte sobre o mar, causando uma grande tempestade. E naquela embarcação, os marinheiros começam a jogar as cargas fora do barco para aliviar o peso. Se tornou uma loucura aquilo. E de repente eles começam a lançar sorte para saber por causa de quem aquilo estava acontecendo. Por que estava acontecendo aquela tempestade? Por que os ventos estavam violentos? E eles queriam entender o porquê e quem tinha causado aquilo. E quando eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. E quando eles chegam até o local em que Jonas estava, eles começam a interrogá-lo. Eles começam a perguntar, mas quem é você? De onde você vem? Por que isso está acontecendo? Jonas então responde, eu sou um profeta de Deus. Ele me deu uma ordem e eu estou desobedecendo essa ordem. Por isso ele está usando a sua criação para que eu saia do caminho de desobediência e vá para o caminho de obediência. Queridos, ele sabia quem Deus era. Ele diz, o Deus que fez a terra, o céu e o mar, está usando isso para me levar de volta ao lugar de cumprir o seu propósito. Jonas sabia o caráter de Deus, Jonas sabia que ele era o dono de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Jonas também sabia quem ele era em Deus. Ele diz, eu sou um profeta do Pai, eu sou um profeta de Deus. E talvez, meu irmão, pode ser que você não saiba quem você é em Deus.
Por mais que você já caminhe há algum tempo com Ele, pode ser que você ainda não saiba quem você é em Deus, por não conhecer ao Deus que você tem, por não saber o tamanho do Deus que você serve, você não encontrou a sua identidade nele ainda. Nós precisamos entender. Uma cidade estava prestes a ser destruída. Mas se Jonas não sabia então, se ele não tinha problema em relação ao conhecimento de Deus, se ele sabia quem Deus era, por que então ele desobedeceu? Por que então ele fugiu? No final do livro de Jonas, depois de ter entrado na cidade, depois de ter pregado, o Espírito Santo se move e mais de 100.000 pessoas se arrependem dos seus maus caminhos. Jonas consegue enxergar isso, mas ele não fica feliz. Jonas sabia que Deus era bom. Jonas sabia que a partir do momento que ele abrisse a boca, Deus seria misericordioso, bondoso e curaria aquela cidade inteira. Foi o que aconteceu. Então não era um problema teológico ou de conhecimento de Deus ou dos feitos de Deus. Ele acabara de ver o que Deus havia feito naquela cidade. Jonas de fato conhecia a Deus. Mas se conhecer a Deus não era o problema de Jonas, pode ser o seu, meu irmão. Pode ser o meu. E se nós precisarmos conhecer mais a Deus, sabe? Precisamos buscar mais a Ele, saber e conhecer o Deus que nós servimos. Sabe, nós temos várias ferramentas que nos ajudam nisso. Nós temos cultos, nós temos células, nós temos discipulado. À medida que você se aprofunda na palavra, você se aprofunda em relacionamento com Ele. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa. Nós precisamos entender o Deus que nós servimos, precisamos despertar em nós uma curiosidade de conhecê-lo e continuar conhecendo a Ele. Nós somos chamados a isso, a conhecer o nosso Deus. E quando nós conhecemos a esse Deus, nós entendemos que nós podemos ter um relacionamento com Ele. Jonas ouviu Deus falar com ele de forma clara. Jonas ouviu Deus falando com ele. E o que mais me impressiona é que quando Jonas falava com Deus, Deus respondia. Sabe, queridos, e às vezes nós pegamos um discurso de que, mas eu falo com Deus, eu oro, eu falo, mas Deus não me responde. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvi-lo falar comigo. Mas será que realmente é isso que acontece? Será que simplesmente Deus não quer te responder? Ou será que Ele tem te respondido, mas a resposta dele não é a que você espera e por isso você não escuta? Se eu for aplicar um exemplo na minha vida, por muitas vezes, queridos, por muitas vezes eu entendi que o Senhor estava falando comigo, mas eu preferia não acreditar no que Ele falava, porque não era o que eu queria. Então, muitas vezes, o nosso querer atrapalha. E nós alimentamos um discurso de que, mas Deus não se move mais, Deus não fala mais. Não! Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua falando, Ele continua disponível para nós. Ele é o mesmo, irmãos. Ontem, hoje e sempre. Ele está disponível para você. E deixa eu dizer algo para você. Grave isso que eu vou te dizer agora. Você não nasceu para um monólogo com Deus. Você nasceu para um diálogo com Ele. Diariamente, todos os dias, Ele está te esperando. Todos os dias. E porque muitas vezes nós só falamos e não temos e não desenvolvemos a sensibilidade de ouvi-lo falar. Nós não nascemos para um monólogo com Ele. Nós nascemos para um diálogo com Deus e quando existe um diálogo, quando existe uma conversa, sempre haverão respostas. Amém? Sempre haverão respostas. Mas é necessário buscar a Ele.
É necessário, queridos, ter obediência naquilo que Ele ordena, naquilo que Ele manda. Não existe uma fórmula mágica. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa buscar a Ele. Você precisa ler a palavra dEle. Sabe? Não é o YouTube, apesar de que você está assistindo esse culto pelo YouTube, mas para de terceirizar o seu relacionamento com Deus. Para de tentar terceirizar e assistir uma pregação e achar que aquilo foi suficiente para o teu alimento, para o teu relacionamento. Tenha experiências pessoais com Jesus. Nada contra o YouTube. YouTube é maravilhoso, você está vendo essa ferramenta em uso agora, nesse tempo que nós estamos vivendo na sociedade e no mundo. O nosso culto está sendo transmitido por aqui, mas isso não basta. É ótimo, é uma ferramenta maravilhosa, mas até que ponto a nossa geração se alimentará de migalhas? Nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Nada, absolutamente nada se compara a se trancar no nosso quarto e ter um papo a sós com Deus, um tempo a sós com Ele. Sabe, muitas vezes um tempo em que nós não tenhamos nada para falar, mas só para ouvi-lo, senti-lo, a sua presença. Sentir a presença dEle, saber que Ele está ali. Relacionamento, queridos, é sobre tempo, energia e investimento. É como um casamento, sabe? Você precisa investir tempo, você precisa ter um investimento, você precisa se dispor a conhecer a pessoa, a se relacionar com ela, e muitas vezes é necessário energia para isso, disciplina. São duas cabeças diferentes, sabe? E se você não tiver tempo de qualidade com aquela pessoa, seu casamento vai ruir. Mas será que Deus tem se alegrado do nosso relacionamento com Ele? Queridos, isso é uma pergunta importantíssima. Será que Deus tem se alegrado do meu e do seu relacionamento com Ele? Ou será que aquele investimento de tempo, o mesmo entusiasmo, a mesma energia que nós temos para assistir um seriado, para assistir uma novela, para assistir um filme, para assistir Big Brother, será que esse mesmo entusiasmo, essa mesma energia é a energia que nós usamos para ter um tempo de qualidade com Ele? Essa pergunta é importantíssima e nós precisamos fazê-la todos os dias, queridos. Relacionamento é sobre tempo, energia e investimento. Jonas não tinha um problema teológico, ele sabia quem era Deus. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Jonas não tinha um problema relacional, ele se relacionava com Deus, ele tinha tempo com Deus, ele conseguia conversar e ouvir a Deus. Mas esses não eram os problemas de Jonas, mas pode ser o seu, pode ser o meu. E essa avaliação precisa ser feita, queridos. Mas Alisson, ele não tinha esse problema de não conhecer ou de não se relacionar. O que era então? O que fez Jonas desobedecer a Deus? Nós finalmente estamos chegando lá. O que havia endurecido o coração de Jonas a respeito da vontade de Deus era um problema existencial, era um problema na vida dele, era um problema existencial, algo que tinha acontecido na vida dele, que o fez não ter misericórdia daquele povo. Lá em 2 Reis 14, 25, apenas anote, não precisa ler agora, mas você vai descobrir uma coisa importante sobre Jonas. Ele fazia parte do reino de Israel. Jonas fazia parte do reino de Israel e quando Salomão assumiu o trono, o sucessor de Salomão não era tão bom. E o sucessor de Salomão começou a trazer altos impostos e um jugo pesado demais sobre a nação. E por causa dessa dificuldade inteira, a nação de Israel se divide. Uns vão para o norte e outros para o sul.
O reino de Israel, no seu total, teve 22 reis. Tiveram 22 reis e todos eles foram rebeldes e desobedientes. Todos esses 22 reis foram desobedientes e rebeldes. E em determinado tempo, Deus usa outra nação para trazer o povo de Israel de volta aos caminhos dele. Aquela nação que estava dividida, agora Deus vai usar outra nação para trazê-la de volta. E essa nação foi a Assíria, cuja capital da Assíria era Nínive. E queridos, se Jonas fazia parte de Israel, muito provavelmente, nesse resgate de nações, o povo dele foi cativo, foi oprimido por Nínive. A mesma Nínive que agora Deus ordena a ele que ele vá lá e pregue para aquele povo. Jonas era cativo de Nínive. Jonas sabia que se ele não fosse pregar, aquele povo cruel, que torturava, matava, que deixava as pessoas em cativeiro, se ele não fosse, aquele povo seria destruído. Você consegue entender agora o que começa a ser gerado no coração de Jonas? Qual era o problema que estava por trás da desobediência daquele homem? Queridos, Jonas viu na sua omissão uma oportunidade de se vingar do povo de Nínive. Jonas não fugiu por covardia. Ele viu uma oportunidade de libertar o povo de Israel, uma oportunidade do seu povo não ser mais oprimido. Não foi covardia. Foi um crime premeditado, digamos assim. Ele não queria que aquele povo fosse salvo. Se eu não for, não tem arrependimento. Se eu não for, eles serão consumidos e nós estaremos livres, não sofreremos mais. Era isso que estava dentro dele. E talvez você pode estar assistindo esse culto e percebendo que tem se recusado a fazer algo para Deus, a cumprir o chamado de Deus para a sua vida, a obedecer ao Senhor, por alguma coisa que aconteceu com você, por alguma coisa que aconteceu na sua história, na sua família. E de repente seja o momento que o Senhor separou para que você mude a sua postura. Para que nós, como igreja do Senhor, tenhamos uma postura diferente. Sabe, uma postura de misericórdia. Queridos, é necessário mudar a nossa postura. Deus não muda a postura dele. Como eu disse um pouco atrás, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O vento dele sempre soprará na mesma direção. O que acontece muitas vezes é que esse vento está soprando para lá e nós estamos indo contrário a ele. E nós achamos que a tempestade está sendo causada por Deus. Não, é nós que estamos indo contra a vontade de Deus. E por isso que as coisas não acontecem, as coisas não dão certo, e nós nos perguntamos o porquê. Nós precisamos mudar essa postura. Jonas estava no navio e reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo no mar era por causa da sua desobediência a Deus. E ele pede em determinado momento que o lancem fora do navio. E um grande peixe engole aquele homem. Ele passa 3 dias nas entranhas daquele peixe. Jonas então decide obedecer aquele peixe, cospe ele na praia. E qual foi a praia que ele caiu? E qual foi a praia que o peixe cuspiu ele? Nínive. E queridos, para pregar em Nínive,
eram necessários 3 dias. 3 dias percorrendo uma cidade, pregando nela, fazendo com que as pessoas chegassem ao arrependimento. Jonas começou a fazer isso e ele demorou 1 dia. E eu fico imaginando a qualidade com que ele fez isso. Sabe, isso me mostra um detalhe interessante. Jonas entendeu que precisava obedecer, mas ele não foi 100% disposto a dar o seu melhor. Sabe, querido, quando nós vamos trazer uma palavra à igreja, quando alguém vai pregar, alguém vai fazer algo, relevante na igreja, nós nos preparamos, nós oramos, nós preparamos um sermão, um esboço, nós jejuamos, oramos, entregamos aquilo a Deus e nós então entramos na batalha. Mas o que me chama a atenção naquele momento é que Jonas não se preparou. Ele não estava 100% empolgado. O que era para ser feito em 3 dias, ele faz em 1. Então imagine a cena, ele correndo pela cidade, arrependam-se, arrependam-se. Ei você, a cidade vai ser destruída, arrependa-se. Correndo. Ele demora 1 dia. Uma pregação. E mais de 100.000 almas se arrependem, se convertem. Uma pregação, queridos. 1 dia. 100.000 almas. Mais de 100.000 almas. Contra a vontade dele. Fedendo a peixe. E sem o esboço preparado. Mas mesmo assim, o Evangelho foi pregado e salvou aquela cidade. Então deixa eu dizer algo a você. Querido, não é sobre o mensageiro. Nunca será sobre o mensageiro, é sobre a mensagem que ele está levando. É sobre o que você carrega dentro de você. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre ele. Tudo é sobre ele. Jamais será sobre nós, sobre o que nós podemos fazer, sobre a nossa capacidade, sempre será tudo sobre Deus. Não é por causa do mensageiro, é a mensagem. Mas não é fácil, queridos. Nunca foi fácil. Será que nós, e agora nos colocando na posição de Jonas, será que nós iríamos querer pregar para um povo que oprimiu a nossa família, um povo que escravizou os nossos amigos? Não é fácil. Obedecer a Deus tem um custo e muitas vezes é contra a nossa vontade. Eu não tenho como falar em obediência e não citar Abraão. Queridos, quem quer entregar o seu filho? Que pai ou que mãe deseja entregar o seu filho para ser morto? Eu tenho certeza que Abraão não queria. Era contra a vontade dele, mas ele entendia o propósito maior e ele sabia quem estava pedindo a ele. E ele obedeceu. Até as últimas circunstâncias ele foi obediente. Mas nós entendemos que não é fácil, queridos. Obedecer ao Senhor tem um custo. Obedecer a Deus tem um preço. E Jonas estava triste, desejando morrer. E ele vai para a porta da cidade e faz uma cabana ali para descansar, porque ele estava muito cansado. Foi uma rotina puxada a pregar em toda a cidade durante um dia. E Deus então faz uma árvore. Cria uma árvore que vai sobre Jonas e que dá uma sombra para ele. E a palavra fala que Jonas estava extremamente feliz. Jonas olhou para aquela sombra,
deixou ele em um momento confortável em que ele estava precisando. E ele fica extremamente feliz com aquilo. Mas no dia seguinte, Deus manda um verme sobre aquela árvore. E aquele verme consome aquela árvore até ela secar por inteiro. Queridos, Jonas fica indignado. Jonas fica irado e desejando morrer. Mas como é que você pode ter matado essa árvore? Ela estava me servindo aqui, me dando sombra. E queridos, eu imagino a conversa dele com Deus nesse momento. Eu acho que Deus olha para ele e diz: Jonas, você é um brincante. Traduzindo para o nordestino, você é um brincante, Jonas. Como é que você reclama de que eu matei essa árvore que você conheceu ontem, que nasceu de um dia para o outro, que você não a fez crescer, que você não trabalhou nela, mas como é que você consegue ter misericórdia dela e não consegue ter misericórdia de um povo que seria destruído e que não sabe discernir esquerda e nem direita? Você é um brincante, Jonas. Como você tem misericórdia de uma árvore que você nunca viu, mas não consegue ter misericórdia dos seus irmãos que não sabem discernir nada? Não é fácil, queridos. Definitivamente não é fácil. A pergunta que fica para nós é: e você? Você está disposto? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a deixar para trás aquilo que te feriu, aquilo que te magoou, aquilo que te causou dor, aquilo que por muitas vezes tirou o teu sono, aquilo que muitas vezes prejudicou o teu dia a dia? Será que você está disposto a renunciar tudo isso e levar a palavra da salvação àqueles que não creem? Ou você vai dizer que, mas aquelas pessoas não merecem, elas fizeram isso, fizeram aquilo, maltrataram isso, maltrataram aquele, me fizeram sofrer? Não, para eles não. Não é essa postura que Deus espera de nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. Se nós agirmos assim, nós estaremos em desobediência. Queridos, nós precisamos entender que precisamos mergulhar de cabeça nessa missão. E que por muitas vezes não será fácil. Terá um custo sim, terá um preço sim, mas nós iremos lá, iremos pregar, e a tua palavra será evidente e salvará naquele lugar. Porque é pelo Senhor, não é por mim, não é pelo que eu sei, mas é pelo que tu colocastes em mim. Essa tem que ser a nossa postura, meu irmão. Missão dada é missão cumprida. Você está disposto? Sabe, esse momento de quarentena, de isolamento social, tem sido um bom momento para nós nos achegarmos a Deus. Sabe, tem sido um momento da gente voltar para Ele, voltar os olhos a Ele. Aproveitar esse tempo ao máximo e nos trancarmos no quarto e ter aquele momento que a gente não tinha há muito tempo. Conhecer de fato a esse Deus. Viver de fato um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Porque se nós tivermos isso, nós então entenderemos que apesar das dores, apesar daquelas lembranças ruins, apesar de todo o mal que nos fizeram, não importa, nós pregaremos a Tua palavra em tempo e fora de tempo. O mundo precisa de nós. Sabe, queridos,
Ele precisa que nós sejamos esses instrumentos de Deus na terra. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. E não é sobre simplesmente ter um chamado, é sobre ler uma ordem e obedecer. Como disse Sophie Miller, não existe outra alternativa, queridos. Se Deus te chamou, cumpra, obedeça, bata no peito e assuma a responsabilidade. Por mais que você tenha tentado fugir até hoje, mas eu oro para que em nome de Jesus, você entenda de uma vez por todas, assim como eu tenho sido confrontado com essa palavra, a entender e assumir a responsabilidade. Chega de fugir, sabe? É tempo de obedecer ao Senhor, é tempo de curar as nações da terra, é tempo de impactar toda uma geração. Esse é o meu desejo para você, amém? Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você realmente guarde essa palavra no teu coração. Amém. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que essa palavra repita em nossos corações. Que a nossa semana seja uma semana abençoada. Vamos todos juntos cantar. Deixa queimar, 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 deixa
Sabe, querido, nunca foi sobre o mensageiro, sempre foi sobre a mensagem de Deus alcançando as pessoas. E eu queria desafiar você nesse momento, você que se sentiu encorajado com essa palavra, você que se sentiu desafiado com ela, eu queria que aí na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver na sua casa, você ficasse de pé. Vamos lá, eu estou te desafiando, eu sei que é difícil, você está no conforto do seu sofá, na sua cama acomodado aí, bem acomodado, mas levanta, como igreja, um único corpo, fica de pé, coloca a mão no teu coração e vamos orar juntos por isso. Vamos orar para que essa mensagem seja alcançada, para que ela seja transmitida por nós. Então, em nome de Jesus, erga a sua voz nesse momento, coloca a mão no teu peito e ora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à tua disposição. Pai, nos perdoa por todo o tempo que nós fugimos do teu chamado, desobedecemos a tua vontade, mas em nome de Jesus, o nosso coração está aberto, Pai. Em nome de Jesus, o nosso coração está rasgado diante de ti nesse momento, e nós dizemos sim, eu escolho obedecer, ainda que me custe alguma coisa, ainda que me faça doer em alguma parte do meu corpo, mas nós escolhemos obedecer ao teu chamado, obedecer à tua vontade, fazer o teu ide, cumprir, ir em direção ao teu chamado para a nossa vida. Então, com toda a sua força, aí na sua casa, repita conosco: eu não vou parar, eu não vou parar, Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Repita mais uma vez: eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Aleluia, glória a Deus. Uau, que culto maravilhoso. Quero agradecer pela oportunidade e o privilégio que você nos deu de passarmos mais um domingo juntos. Que o Senhor possa ter realmente tocado ao teu coração, que Deus possa ter falado ao teu coração e que essa mensagem possa ecoar nas nações através da nossa vida. Nós escolhemos obedecer, ainda que tentemos fugir, mas nós decidimos voltar e cumprir o teu chamado, Pai. Queridos, em nome de Jesus, que você tenha uma semana maravilhosa, que a sua semana seja uma bênção. Conta conosco, tamo junto e que Deus te abençoe.